Nós estamos compartilhando esse ano de reconstruir. É sobre isso que eu quero falar com você. Reconstrução é opção. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo 6, apenas o verso 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Estamos diante de um momento difícil, uma grande multidão que vinha para ouvir Jesus. A Bíblia diz que era cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E daqui de cima, olhando, a gente faz uma estatística. Tem mais mulheres do que homens. E aí você percebe que talvez 15.000 pessoas, 20.000 pessoas, Jesus, vendo aquela grande multidão, fala para Filipe: Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Filipe, razoável, pensando, diz: Senhor, nem se nós tivéssemos aqui 200 denários, ou seja, 200 dias de salário de um trabalhador, nós não teríamos como alimentar essa multidão. Estávamos diante de um momento de dificuldade. Jesus teve compaixão daquele povo. Jesus queria alimentar o povo. Preste atenção, Jesus nunca despede ninguém de mão vazia. Você acredita em palavra profética? Levanta a mão que eu vou liberar uma para você. Não sairás daqui da mesma maneira que entraste. Você vai sair daqui cheio, transbordando, alimentado, vivendo o seu milagre, porque se Deus te trouxe nesse lugar, se o Espírito Santo te conduziu a esse lugar, é porque existe um projeto de bênção liberado para você na noite desse dia. É isso que eu estou profetizando sobre a tua vida no nome de Jesus. Onde compraremos tantos pães, Senhor? Aí você vai lendo a palavra e está escrito assim: porque Jesus bem sabia o que iria fazer. Preste atenção, no momento de luta, quando você olha e não encontra a saída, Jesus já sabe o que vai fazer para você não passar vergonha. No momento da adversidade, quando parece que não tem mais jeito, Jesus bem sabia o que iria fazer. Talvez, na cabeça de Filipe: Senhor, é impossível. Se comprássemos toda a comida do supermercado, não dá para alimentar essa multidão. E aí aparece André, presta atenção nisso. Todo ministério precisa de um André. Toda a igreja precisa de um André. Porque André é aquele que leva o elemento do milagre. A minha oração é que nesta noite, neste lugar, Deus levante muitos Andrés, homens e mulheres que se colocam na brecha para que o milagre aconteça. E André chega para Jesus e diz: Senhor, tem aqui um menino, e esse menino tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para alimentar essa multidão? Veja bem, querido, milagres não acontecem porque pessoas ignoram o poder de Deus. Milagres não acontecem porque a gente quer trazer para a ótica humana o que não é humano, o que é espiritual. Milagre não acontece porque a gente quer limitar o poder de Deus. Aprenda um princípio. Talvez na sua mão não seja muita coisa, mas na mão do Todo-Poderoso é o suficiente para que um milagre aconteça na sua vida. André diz: que é isso para alimentar essa grande multidão? E sabe o que a Bíblia diz? Que quando Jesus pega o pão, a primeira coisa que Jesus faz é: Pai, graças eu te dou. O Espírito Santo tem falado no meu coração sobre pessoas que estão passando dificuldade financeira. Tem gente que está com a conta de luz atrasada, que está com o aluguel atrasado,
Tem gente que já está contando lá na despensa quanto tempo dá o alimento que tem. E o Espírito Santo me incomodou dizendo: você é profeta na minha casa, você precisa ensinar o meu povo o que eu quero fazer no meio do meu povo, porque, querido, palavras não convencem, mas o que arrasta é o exemplo, o que arrasta é o testemunho. Quando a gente olha para alguém que tem um testemunho de virada, de milagre, de vitória, esse testemunho arrasta uma multidão. Jesus podia simplesmente falar assim: Pai, que haja pão no meio desse povo. Ia acontecer. Mas tem hora que Jesus precisa de elemento. Agora escuta bem, a Bíblia é clara, diz que tinha, Diácono Dalmiro, 5.000 homens. Será que no meio daqueles homens não tinha ninguém que poderia entregar para Jesus o elemento do milagre? Claro que tinha. Será que no meio daquelas pessoas não tinha uma mulher com farnel para entregar na mão de Jesus para o milagre? Claro que tinha. Mas se levanta no meio de uma multidão um menino, escuta isso. Deus quer te levantar no meio de uma multidão para você ser o elemento do milagre. Deus quer te levantar nessa sociedade corrompida, nessa sociedade sofrida, como elemento de transformação no meio dessa cidade. Se levanta um menino. Eu sei que no meio daquela gente existiam outras pessoas, mas ninguém se prontificou. E aí eu vejo no exemplo desse menino o que a gente precisa ver na igreja: alguém que se dispõe a entregar na mão de Jesus o elemento do milagre. Um volante na minha mão não vale nada, mas eu me lembro da época do Ayrton Senna. Esse cara, um volante na mão dele quebrava tudo. Uma bola no meu pé não vale nada, mas na mão desses caras estão ganhando milhões. Nos pés de um jogador vale milhões. Meu irmão, a grande guerra é que a gente fica limitando o poder de Deus e a gente não abre o coração para que o milagre aconteça. E a gente fica fazendo continha, dizendo: o que é isso? Eu fico indignado quando eu escuto uma história de uma família que vem o marido e a mulher e diz: pastor, ora por mim para Deus melhorar meu salário, porque eu ganho uma merreca, pastor, é uma miséria. O abençoado chega do trabalho, recebeu o contra-cheque, e na hora que ele pega o contra-cheque ele diz: com essa merreca, daqui a 15 dias não tem comida mais em casa, com essa merreca eu não consigo pagar minhas contas. Deixa em cima da mesa. Aí chega a abençoada, que é a mulher que edifica a casa, que é a mulher que abençoa a família. Olha o contra-cheque do marido e diz: esse patrão seu é um safado mesmo, trocou de carro, e olha só, com essa merreca, daqui a 15 dias não tem mais dinheiro, com essa merreca, daqui a pouco não tem comida. Aí é um princípio que Jesus ensinou: o que dois concordar na terra será concordado no céu. Aí você acha que depois de 15 dias tem dinheiro, que depois de 15 dias tem comida? Não tem, porque houve uma concordância negativa. Quando Jesus pega os pães, a primeira coisa que ele faz, ele levanta e diz: Pai, graças eu te dou por esse elemento de milagre. Aprenda o exemplo de Jesus. Aleluia. Agora você vê muitas famílias sofrendo, e aí você vai conversar, não são dizimistas, não são ofertantes. Esses dias um falou comigo: pastor, sabe por que eu não estou dizimando? Porque eu estou muito apertado. Eu falei assim: pagou a conta de luz? Paguei. Fez as compras? Fiz. Fez isso? Fiz. Só não dizimei. Eu falei: irmão, preste atenção. Não dá legalidade para Satanás, não. Por que você não me procurou? A igreja distribui cesta básica para quem precisa. A igreja paga até a conta de luz de quem precisa. Agora, quando você faz tudo e não faz o principal, você dá legalidade para Satanás, para ele dar um nó na sua vida. Mas se você for fiel ao Senhor, na sua fidelidade da primícia,
Não vai faltar nada para você. É que o diabo conta a história dizendo: olha, com 5 pães e 2 peixinhos não dá para alimentar essa multidão. Mas eu conheço um Deus que é especialista em milagres. Eu conheço um Deus que abre portas onde não tem portas. Eu conheço um Deus que manda maná do céu. Eu conheço um Deus que manda cordonice para o povo não morrer no deserto. Eu conheço um Deus que abre caminho no meio do mar. Eu conheço um Deus que um dos nomes dele é Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus do milagre, o Deus que faz o impossível se tornar possível. Aleluia. Aleluia. Olha a estratégia de Jesus. Primeira coisa: Pai, graças eu te dou. Ou seja, quando ele diz para Deus, eu te agradeço, Deus já diz assim: fica tranquilo, meu filho, está selado. E a Bíblia diz que Jesus parte do pão e dá na mão dos discípulos. E agora os discípulos partem do pão e vai dando na mão do povo. E a minha Bíblia diz, afirma, que todos comeram até não aguentar mais comer. E depois que comeram até saciar, Jesus disse: manda recolher a sobra. Sabe por quê? Jesus é organizado. Porque tem muita gente também passando dificuldade, porque são desorganizados. Compra o que não pode comprar, assume compromisso que não pode cumprir e pensa que Deus é fantoche na mão dele. Aí eu vou meter o pé na jaca e Deus vai resolver. Não, querido, existem princípios de equilíbrio. Eu nunca li na Bíblia que Jesus comprou e não pagou. Eu nunca li na Bíblia que Jesus pegou emprestado e não pagou. Eu nunca li na Bíblia que Jesus deu trambique em pessoa. Eu nunca li isso. Se queremos andar como ele andou, precisamos ser fiéis ao Senhor. E aí você precisa ter equilíbrio, porque tem gente desequilibrada. O cara ganha X e quer gastar 2X e quer que Deus faça um milagre na vida dele. Deus é Deus de milagre, mas é tudo com fidelidade ao Senhor. Jesus disse: dai e dá-se-vos-á. Porque a medida que você mede, ela volta para você, mas ela volta de forma diferente. Ela volta recalcada, transbordante, sacudida. É isso que volta para você. Agora você só quer, você pede, mas você não abençoa ninguém. Você não tem coragem, numa campanha dessa que fizemos, de mandar 1 quilo de alimento, de mandar uma roupa que tem 1 ano que você não usa e alguém precisando. Famílias aqui em Piratininga precisando daquele calçado que você não usa há 2 anos e você não teve coragem de abençoar alguém. Aqui, ó, Diácono Dalmiro. Esse homem trabalha na Receita Federal, é alto funcionário da Receita Federal, mas sabe quem faz esses arranjos em toda a Santa Ceia? É ele. Sabe quem compra as flores? É ele. E ele vai lá no Rio com carinho, compra, prepara, arruma. Sabe por quê? Ele tem prazer de entregar na mão de Jesus um elemento de multiplicação. Agora vai ver o carro que ele anda, 0 quilômetro. Vai ver a casa dele abençoada, porque aprendeu a dividir aquilo que ele tem. Irmãos, esse é o segredo. Chega de estar vivendo no meio de gente derrotada. Chega de estar vivendo em gente que não avança. Lá na comunidade Piratininga, um homem idoso, morando sozinho. Quando eles entraram no cômodo, ele estava vomitando. Um mau cheiro no cômodo. Qual é a posição da igreja? Vamos tirar esse senhor desse lugar, porque é uma vida que ninguém merece. Não é dignidade de vida. A igreja entra. Agora presta atenção, eu vou contar desse altar o testemunho da vida desse homem. Ele chegou assim, pobre, miserável, vomitando, sem ninguém para cuidar. A igreja entrou em ação. Daqui a uns dias você vai ver, esse homem vai ser batizado em águas, esse homem vai ser cheio do Espírito Santo, esse homem vai estar testemunhando: Deus mudou a minha história. Reconstrução é opção, é você que decide. Essa mulher não tinha nada
E ela procura o profeta, e o profeta disse assim: é você que tem que ir. Você vai procurar junto aos seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. E ela foi. Agora imagina se é aquela crentina ranzinza, que não tem comunhão com ninguém, que as vizinhas falam: vamos entrar, lá vem aquela crente fofoqueira, linguaruda. Ninguém ia prestar vasilha. Ela foi, arrumou um monte de vasilha, fez segundo o profeta falou. A Bíblia diz que a vasilha se enchia de azeite, todas elas estavam cheias. Ela vendeu, pagou a dívida, e o profeta disse: com o resto, vivei o resto da sua vida, você e os seus filhos. Foram cobrar impostos para Jesus. Ô Pedro, o mestre não paga imposto. Aí Pedro veio falar: Jesus, estão cobrando imposto aí. Jesus disse: Pedro, pega a varinha, vai no mar, o primeiro peixe que vier no anzol, abre a boca do peixe, porque o recurso está ali. Aí eu te pergunto, o que é mais fácil para Jesus? Pedro, vai ao mar, Jesus falou: Pedro, abre a mão aí, segura. Sabe por que Jesus faz isso? Porque é exemplo. Quem tem que pegar a vasilha é a viúva, quem tem que pegar o peixe é com o anzol, é Pedro. Agora tem gente que quer ficar em casa o dia todo e quer que Deus manda comida para ele. Meu irmão, o que você tem que fazer, quem tem que fazer é você. O que Deus tem que fazer, você não consegue, e Ele faz, quando você faz sua parte. Aleluia. Sabe o que eu sonho? Com uma igreja que tenha muito mais do que necessidade, que tenha mais para abençoar pessoas, que esse projeto que foi feito na Lagoa de Piratininga seja a cada 30 dias nessa igreja, porque existem pessoas morrendo porque não conhecem Jesus. Mas você que já entregou a sua vida para Jesus, Jesus já te tirou do Egito. Egito não é o seu lugar. Deixa o Egito sair de dentro de você. Irmãos, nós queremos viver um tempo novo. E um tempo novo é um tempo de reconstrução. Se você quer ser abençoado, Deus vai te abençoar. Mas você precisa assumir compromisso com Deus. Nós estamos no meio de uma campanha de 168 horas ininterruptas de oração. Será que dentro de 24 horas que Deus te dá todo dia, você não tem um tempo para oferecer a Deus em oração para abençoar você? Pastor, eu estudo. Glória a Deus, ainda bem. Pastor, eu trabalho. Glória a Deus. E aí? Não tem tempo de vir orar? Será que das 24 horas que Deus te dá todo dia, você não pode separar um tempo sequer para oferecer a Deus em sacrifício, dobrar o seu joelhinho, botar essa carinha no pó e falar: Deus, eu estou aqui para te agradecer, porque quantos morreram, quantos estão passando dificuldade, e eu estou aqui, ó Deus, podendo te oferecer esse tempo. Tem que entregar elementos na mão de Deus. Ainda bem que tinha um garoto que abre mão de 5 pães e 2 peixinhos, e depois que comeram, não aguentava mais, Jesus disse: manda recolher. E não é por um acaso que voltaram 12 cestos cheios de pedaços, não é de sobra não é de resto não, é do que sobrou, 12 cestos. Sabe por quê? Porque em um ano existem 12 meses, e quando você entrega na mão de Jesus o elemento da multiplicação, Jesus libera um cesto cheio para janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Quando você entende isso, querido, os cestos serão entregues na sua mão, porque na realidade Jesus não precisava dos peixes, nem do pão, mas Jesus precisava fazer um milagre. E para fazer um milagre, Jesus usa o que a gente tem. E aí Jesus devolve em porção maior. Hoje se torna um dia inesquecível para você. Eu quero falar com você que está participando desse programa pela televisão, você que está ouvindo pela Rádio 93, eu quero falar com você que está aqui nesse santuário. Hoje Deus está mudando a sua história. Eu estou dizendo, convicto do que o Espírito Santo falou comigo, e não é fácil muitas das vezes pregar uma palavra dessa, mas é uma palavra que muda, que transforma, que restaura. Seja fiel a Deus naquilo que Ele te deu, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida.
Hoje de manhã, o pastor Bruno Fernandes falou uma frase, eu pedi à pastora Kátia para anotar. E ele disse: só o que nos confronta é o que muda dentro de nós. Não adianta você vir para cá, meu filho, e ficar massageando o teu ego. Levanta a mão aí, crente, recebe a chave da casa. Levanta a mão aí, crente, recebe a chave do carro. Jesus pode fazer muito mais do que isso. Mas você precisa aprender princípios. Que milagre só acontece quando a gente confia em Jesus e entrega na mão dele o elemento do milagre. Rio Remoções, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Remoções.